Boa noite. Eu vou começar apresentando o trabalho sobre craniosinostose e holoprosencefalia. Ok. A equipe vai ser composta por Abraão Versosa Amorim Filho, Alberto Marques de Oliveira Filho, Herman Silva Lima Buarque Guzmão e eu, Laura Queiroz Teixeira de Albuquerque. Ok. Começar falando sobre craniosinostose. A craniosinostose é basicamente o fechamento de suturas e, falando numa abordagem mais epidemiológica, acontece com uma entre 2.500 crianças que vão possuir esse tipo de malformação. As suturas que ocorrem, onde os dois ossos membranosos se encontram, contém as células progenitoras que vão dar origem a novas células ósseas, que no caso são os osteoblastos. Estes são os locais onde o crescimento dos ossos membranosos ocorre. Esse mecanismo está presente em diversas síndromes, que inclui síndromes de Cruzon, Apert, Pfeiffer e Muenck, de Sefcold-Schotzen, além de fatores genéticos também, que vão, além de fatores, no caso, além de fatores genéticos, a gente também vai ter fatores ambientais intrauterinos instáveis ou até a ocorrência de teratógenos. Ok, e esse fechamento de sutura vai provocar um aumento do crescimento de outra sutura e isso vai deformar o encéfalo e o crânio e pode desenvolver vários tipos de deformação, que são, como a gente colocou na imagem abaixo, 4 tipos de deformação que podem ocorrer. E, citando o exemplo, tem a dolicocefalia, que também é conhecida como escafocefalia, que vão ser termos utilizados para descrever crânios longos e estreitos, como está aí na imagem. A acrocefalia, que vai escrever um crânio em formato de torre. A trigonocefalia, que se refere a um crânio triangular, que está na porção frontal. E a braquicefalia, que vai escrever um crânio largo e achatado. E também tem a plagiocefalia, que descreve um crânio enviesado. Então, quais vão ser as principais causas da craniosinostose? Então, a craniosinostose vai ter como essas principais causas mutações genéticas e alterações cromossômicas. Dentre elas, nós podemos citar algumas síndromes que são decorrentes dessas mutações, como, por exemplo, quando há mutações nos receptores FG, F2, vai causar a síndrome de Apert, de Cruzon e de Pfeiffer. E quando há mutações nos receptores FGF3, vai levar a síndromes de Muenck e de Croasson, com acantose nigrans. Além disso, quando tiver mutação no fator de transcrição twist, vai causar a síndrome de Sater-Chosen. Outra forma que pode ocorrer, outro tipo de mutação, é a mutação de um ligante ligado à membrana, no caso da efrina B1, que vai resultar na síndrome crânio-frontonasal. Aqui na foto temos um exemplo dessa síndrome crânio-frontonasal. Além disso, qual seria essa importância desses receptores FGF? Porque eles vão ser expressos na frente osteoblástica de ossos membranosos. O que isso quer dizer? Que altos níveis de sinalização desse tipo vai levar em células adjacentes aos ossos. Já os baixos níveis, eles vão ser encontrados no mesênquima da sutura, ou seja, do ligamento, da articulação que existe entre os ossos. Então, esse aumento, como já foi dito aqui, ele vai causar também, como é o nome? Vai ser por meio da ativação constitutiva de receptores. Isso vai diminuir a proliferação celular e vai acelerar a diferenciação osteoblástica, o que vai levar a uma sinostose através das suturas, ou seja, uma junção dos ossos através das suturas que vão existir entre eles. Então, sendo mais específico, as mutações do FGFR2 e do FGFR3 normalmente serão herdadas como novas mutações, dessa forma espontâneas, através da linhagem paterna, ou seja, de uma origem mais paterna. Isso vai ser em decorrência do quê? O que é que vai levar a um aumento da probabilidade de ocorrer esse tipo de mutação? Devido ao aumento da idade do pai, certo?
Já a mutação, por exemplo, do FGFR2, que vai causar a síndrome de Apert, vai aumentar a expansão clonal da espermatogônia. Lembra? Espermatogônia é do homem, da linhagem da espermatogênese. E vai levar a uma espermatogônia mutante, aumentando a quantidade de espermas que transportam a mutação, consequentemente aumentando a probabilidade. Já as mutações FNB1, que é a efrina, e a twist vão afetar especificamente a sutura coronal. A holoprosencefalia é o defeito mais comum do encéfalo anterior. E quando se fala de epidemiologia, a gente pode falar que ela afeta cerca de 1 a cada 16 mil pessoas nascidas. É uma deformidade proveniente da perturbação da padronização inicial do cérebro. E o espectro fenotípico é amplo e suas expressões são bastante variáveis. Uma mesma mutação resulta em diferentes fenótipos e em diferentes indivíduos. A exemplo disso, temos o fato de que cerca de 30% dos indivíduos com mutações causadoras de HPE, a holoprosencefalia, não apresentam o fenótipo da doença. HPE é subdividida em HPE alobar, lobar e semilobar. A forma mais grave é a HPE alobar, na qual o indivíduo nasce apenas com um lobo cerebral sem divisões, sendo essa anomalia também responsável por alterações dos nervos olfatórios, do bulbo olfatório, do córtex olfatório basal, do hipocampo e dos corpos mamilares, por exemplo. Pacientes com HPE alobar morrem no decorrer dos seus primeiros anos de vida. Nas formas mais leves de HPE, a semilobar e a lobar, dá para se observar uma separação, uma segmentação do único lobo cerebral formado. A HPE é acompanhada de anomalias faciais, que de forma geral refletem a gravidade da patologia que acomete o prosencéfalo. São anomalias faciais clássicas da doença. Deixa eu mostrar aqui. É o nariz achatado, olhos poucos espaçados, o hipertelorismo, a fenda labial ou a fenda palatina, a arcada grande, além da micromegalia. Anomalias mais graves podem incluir a genesia dos processos intermaxilares e redução ou até ausência de estruturas da face medial, como os ossos nasais, o septo nasal e o osso etimoide, podendo isso resultar em sebocefaleia, que significa uma única narina, e até, em casos mais extremos, a ciclopia, um único olho na linha medial da face. Já os casos leves de HPE, são caracterizados por anomalias leves da face e pela trigonocefalia, uma formação triangular do crânio, em decorrência do fechamento prematuro da sutura entre os ossos frontais, a sinostose. Pelo menos 12 locos genéticos foram implicados na holoprosencefalia em humanos, e mutações em 9 genes desses locos foram identificadas. Agentes ambientais associados a HPE incluem a exposição materna ao álcool, o excesso de vitamina A ou de estatina e o diabetes maternos. Filhos de mães diabéticas apresentam um risco de holoprosencefalia que pode ser tão alto quanto 1%. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre a formação da linha média. A formação da linha média compõe 3 principais etapas: a formação da placa pré-cordal durante a castração, a sinalização a partir da placa pré-cordal para a divisão do encéfalo anterior e a sinalização para o encéfalo anterior para o ectodermo facial, regulando o crescimento da proeminência frontonasal. Em humanos, as mutações de Sonic Hedgehog, que é fundamental nessas 3 etapas, são as principais causas genéticas da HPE não sindrômica. E aqui a gente vê, a partir da expressão ou não expressão de Sonic Hedgehog, a face de um camundongo muito mais definida e muito mais indefinida. A gente tem que em mutantes de SHH, um colapso total da linha média é demonstrado pela perda dos processos nasais mediais. E durante o estabelecimento da linha média, a sinalização de SHH é necessária primariamente na região da placa pré-cordal responsável pelo destino de formação do olho, expressão do pH6 e não o olho, não expressão da pH6. A expressão de SHH também mantém a sobrevivência das células da placa pré-cordal ativa e a expressão de SHH no desencéfalo, desenvolvimento que envolve uma cascata de WNT, DKK1, BMP e Noggin. Posteriormente, a gente vai ter essa sinalização de encefálica, criando a zona ectodérmica frontonasal, que vai ser fundamental para a padronização do osso ventral da face superior. E a gente tem sobre a
o espectro da holoprosencefalia, que embriões de pintos expostos à ciclopamina, um inibidor de sinalização de Hedgehog, mostraram que a perda precoce de funções de SHH no desenvolvimento apresentaram um efeito com mais gravidade do que a perda de função em um estado mais avançado do desenvolvimento. Então, como a HPE é consequência de haploinsuficiência, lesões ambientais como a exposição neutral ao álcool ou ácido retinóico poderiam regular negativamente a expressão do alelo. No início, as lesões ambientais terão consequências mais graves, afetando o encéfalo anterior e as intermediárias à proeminência facial, enquanto lesões mais postergadas poderiam afetar apenas as estruturas faciais. Lembrando que uma cascata, se você tem afetando no começo, você vai ter também afetando todo o resto subsequente, né? Entretanto, não é uma questão de quanto mais melhor, né? Se você ter a falta aqui, o excesso ali, tudo é ruim, é um controle fino. A superexpressão da proteína Sonic Hedgehog no diencéfalo ou no ectoderma resultou numa expansão excessiva da linha média. Então, você tem desde uma duplicação facial, uma superexpressão, uma diprosopia, uma superexpressão, até uma hipoexpressão pela falta, hipotelorismo e ciclopia.